Olá, alunos, tudo bem com vocês? Estamos de volta com a disciplina de ciências. Hoje faremos uma revisão de tudo que foi dado e vamos iniciar lá na página 136 do nosso livrão, onde nós começamos com animais invertebrados. Animais invertebrados são aqueles animais que não possuem ossos, certo? Daí nós vimos no nosso livro a esponja do mar, nós vimos o caramujo e vimos a libélula. Vimos também os poríferos, que são aqueles animais que vivem fixo no solo, no solo, a rocha e outras superfícies sem deslocamento, que é chamado de céssio. Vimos também o corpo desses poríferos na página 137, né? Vimos que a água entra e sai. As esponjas do mar, né, são exemplos desses poríferos. Eles filtram a água e por isso são chamados de animais filtradores. A água entra pelos poros da esponja do mar e o sal por uma abertura na parte de cima do corpo dela, onde a imagem mostra aí na página 137. Nós falamos também sobre os quinidários. Os quinidários também são animais aquáticos e a maioria vive no ambiente marinho. Nesse grupo existe tanto animais de vida séssil quanto animais de vida livre, aqueles que se locomovem. E aí na página 139 nós temos exemplo aí de animais quinidários, né, que são os peixes palhaço. Vimos também o corpo dos quinidários, né? Ao longo da vida, a maioria dos quinidários podem apresentar duas fases no seu corpo, que é diferente em cada uma delas. A fase da medusa, em que o animal é livre e pode nadar, e a fase do pólipo, em que é séssil. Apesar de apresentarem formas diferentes, os pólipos e as medusas têm estruturas em comum. A boca, que também funciona como ânus, e os tentáculos, que servem para a defesa e captura dos alimentos. Aí nós temos os animais, exemplos de animais sésseis e exemplos de animais livres, lá na página 140, como já foi falado em aulas anteriores. Depois nós falamos sobre os animais vermiformes. E dentro dos animais vermiformes, nós falamos, né, sobre o hospedeiro, né, o hospedeiro é o organismo que abriga outro organismo em seu interior ou sobre si. Né? Falamos sobre o microscópico, que tem alguns que são vistos através desse aparelho, né, por ser algo muito pequeno e precisamos desse auxílio. Falamos sobre regeneração, que é o caso da planária. A planária, ela se regenera. Lá na página 143, nós vimos um exemplo disso daí. A planária são vermes aquáticos e de corpo achatado, e não depende de um hospedeiro para sobreviver. Porém, ela se regenera para reproduzir, e pode se reproduzir por divisão. E nós podemos observar isso lá na página 143. Nós falamos também sobre os esquistossomo, e falamos sobre o ciclo de vida dele. Né? O esquistosoma mansoni possui dois hospedeiros no seu ciclo de vida, o hospedeiro intermediário e o hospedeiro definitivo. O hospedeiro intermediário é o caramujo e o hospedeiro definitivo somos nós, os seres humanos. Mesmo com dois hospedeiros, o esquistossoma mansoni só causa doença conhecida como esquistossomose nos humanos. Então, vamos fixar aí: hospedeiro intermediário, que é ser vivo que abriga o parasito na sua fase de larva, e o hospedeiro definitivo, que é o ser vivo que abriga o parasita em sua fase adulta, certo? Nós falamos também sobre a tênia ou solitária. Bom, as solitárias, também chamadas de tênias, têm o corpo achatado. Elas são parasitas
ficam no intestino humano e pode atingir até 10 metros de comprimento, certo? A teníase é uma infecção intestinal. Já a cisticercose pode alcançar outras partes do corpo, como o músculo, o coração, os olhos e até o cérebro, e por isso pode ser mais grave. Bom, falamos também sobre o bicho geográfico e o verme do amarelão. Nós falamos, né, que diferentemente dos anteriores, né, que nós lemos, eles têm o corpo cilíndrico e podem ser encontrados em ambientes terrestres. Eles entram no organismo do ser humano pela pele, tá? E no amarelão, as larvas dos nematóides penetram pela pele e se instalam no intestino humano. No bicho geográfico, as larvas ficam se locomovendo sobre a pele, causando muita coceira. Aí lá na página 145, nós podemos ver, né, onde a verme fica alojada, o verme fica alojado e causando a coceira em cima do pé, da imagem. A imagem do pé, o verme alojado ali em cima, causando muita coceira, certo? O verme do amarelão, que causa a doença conhecida como amarelão, e o verme chamado bicho geográfico também são parasitas, tá? Então vamos lá. O verme do amarelão, entre parênteses, que causa a doença conhecida como amarelão, e o verme chamado bicho geográfico também são parasitas, certo? Então vamos lá. Nós vimos aqui, né, que esses vermes, eles podem ser chamados de ancilostomíase, certo? Bom, eles também, né, podem ser chamados de ancilostomíase. Bom, vamos lá. Além disso, a doença do amarelão também pode ser chamada de ancilostomíase, tá? Então, esclarecendo aqui, que a doença do amarelão, ela também pode ser chamada como ancilostomíase. É uma curiosidade, tá bom? Eu estou trazendo aqui para vocês, tá? Cada pedaço do corpo de uma tênia, as proglotes, produz tanto óvulos quanto espermatozoides. E dessa forma, cada proglote pode ser fecundada e produzir muitos óvulos. Também é outra curiosidade. Nós falamos também, lá na página 143, sobre a lombriga. Olha a lombriga, gente, na página 143. A lombriga também é um verme parasita, que tem o corpo cilíndrico. Os seres humanos podem se contaminar com os ovos da lombriga pela ingestão de alimentos mal lavados e águas contaminadas, mesmo por falta de higienização das mãos após o uso do banheiro. Por isso nós devemos lavar sempre os alimentos, né, ter cuidado com as mãos, estar sempre lavando, higienizando após o banheiro, após pegar um ônibus, após pegar em cédulas, né, moedas. Temos que estar sempre com esse cuidado, tá? Para não adquirirmos vermes, como lombrigas, por exemplo. Então, nós falamos sobre a verme da filariose, né, que são outros exemplos de vermes do corpo cilíndrico e são os causadores da filariose, também conhecida como elefantíase. Lá na página 143, podemos observar, né, a diferença de uma perna para outra, né, a perna contaminada e a perna no seu estado normal, tá? E podem ser transmitida, a elefantíase, ela pode ser transmitida através da picada de alguns mosquitos, tá bom? Podem ser transmitidas por meio da picada de alguns mosquitos. Nós falamos sobre os anelídeos, lá na página 148. Vocês podem observar, né, que
esse grupo, né, ele possui o corpo formado por anéis. Quando a gente olha lá na imagem da página 148, né, nós vamos observar o corpinho, parece que são uma porção de anéis coladinho um no outro. Nós vemos ali o verme do fogo, sanguessuga, minhoca, tá? Então, através dessas imagens a gente pode fazer uma comparação, né? Os animais desse grupo possuem um corpo formado por anéis, portanto são denominados anelídeos. Alguns exemplos de anelídeos são a minhoca, o sanguessuga e o verme do fogo. Tá? Já na página 149, nós vamos observar que as sanguessugas, por sua vez, têm grande importância medicinal em algumas culturas. Por se alimentarem de sangue, esses animais são utilizados para auxiliar na cicatrização e diminuir edemas. Edemas são inchaços causados pelo excesso de líquidos nos tecidos do corpo, ok? Nós falamos também sobre os moluscos, né? Os moluscos, nós vimos na página 150, falamos sobre a ostra e o mexilão, que tem uma concha dividida em duas partes que servem como proteção para o corpo deles. A ostra e o mexilão vivem tanto no ambiente marinho quanto na água doce. O caramujo e a lesma são alguns dos poucos moluscos terrestres, porém também podem viver no mar e na água doce. O caramujo tem concha para proteção, já a lesma, não tem. E daí nós vimos, né, na página 150, a imagem do caramujo, para quem não conhece, a imagem da lesma. Nós vimos também o Nautilus, que apresenta concha externa, a lula tem concha interna e o polvo não tem concha. Então nós vimos lá o Nautilus, as lulas e os polvos só vivem em ambiente marinho, tá? Esses só vivem em ambientes marinhos. Também lá na página 150, para quem nunca viu, não conhece, lá o livro nos traz a imagem desses moluscos, certo? Depois nós falamos sobre o equinodermos, né? A palavra equinodermos significa espinhos na pele, e daí nós, né, tentamos imaginar quais animais fazem parte desse grupo. E aí lá na página 151, nós podemos observar o ouriço do mar e a estrela do mar. O grupo dos equinodermos é formado por seres exclusivamente marinhos. A maioria dos animais equinodermos possuem espinhos na pele. Esses espinhos podem ser pouco desenvolvidos, como a estrela do mar, ou muito desenvolvido, como o ouriço do mar, tá? Bem, na página 152, nós vimos que os esquinodermos são capazes de se regenerar, né? Regenerar pedaços do corpo que foram perdidos. Eles podem se reproduzir por meio de regeneração, ao dividir seus discos central em dois. Esse grupo apresenta um sistema de locomoção exclusivo por meio de pés ambulacrários. Ambulacrários, isso mesmo. Em geral, a estrela do mar apresenta 5 braços. No entanto, outros equinodermos podem apresentar diferentes formas de corpo, como a bolacha do mar, o lírio do mar, o pepino do mar, a serpente do mar, e vamos observar isso tudo na página 152. Tá ok? Para quem não conhece, nunca viu, nunca assistiu na TV, nós temos essas imagens aí na página 152. Depois nós falamos sobre os artrópodes, né? Esse grupo é um dos mais diversos do reino animal. Alguns exemplos dos artrópodes são as formigas, as cigarras, os caranguejos, as aranhas, os escorpiões, as borboletas, os camarões, entre outros mais, certo? Na página 154 nós vamos observar algumas dessas imagens, tá? E o corpo desses animais é articulado, assim como as suas pernas, além de ser revestido por
exoesqueleto, endurecido. Exo significa externo, que é um esqueleto externo preso ao corpo. Nós já vimos isso nos livros anteriores, certo? O exoesqueleto também é articulado e serve para proteção e sustentação do corpo do animal, tá? Sustentação para o animal. Vamos observar lá embaixo, né? A cigarra está saindo de um exoesqueleto, que é a casca, com o formato do corpo dela. Após ela sair do exoesqueleto, o corpo desse animal cresce em um novo exoesqueleto que se forma. Esse processo de troca dos exoesqueletos se chama muda ou equidise. Você já viu essa casca presa em galhos de troncos de árvores ou folha? Quem já viu? Quem não viu, fica sabendo que existe, tá? Temos lá a imagem na página 154. Depois nós falamos, né, sobre os crustáceos. Né? A maioria dos crustáceos eles são apresentados por animais marinhos, como as lagostas, os camarões, os siris, caranguejos, tá? Eles são representantes terrestres, como o tatu de jardim. Os crustáceos eles são muito conhecidos porque podem ser amplamente utilizados em nossa alimentação, apresentando assim grande importância econômica. Caranguejos, siris, lagostas e camarões são alguns dos chamados frutos do mar, que fazem parte da nossa alimentação e geram renda para as pessoas que coletam, tá? Eles para venda, para vender, né? Para a gente poder comprar e consumir, certo? Lá na página 155 tem a foto mostrando as antenas, né, do camarão. Então, lá na página 156, nós vamos falar, né, nós falamos sobre os aracnídeos, certo? Os aracnídeos, esses animais, os animais desse grupo, possuem 8 pernas e não possuem antenas, mas sim, eles possuem quelíceras, que servem para manipular o alimento e injetar o veneno na presa. Em geral, as aranhas e os escorpiões são venenosos. Embora alguns não sejam capazes de injetar esse veneno em outros seres vivos, as aranhas usam as quelíceras para colocar o veneno na presa e os escorpiões usam o aguilhão, certo? Então vamos lá. As aranhas têm estruturas chamadas de finandeiras, que são responsáveis pela produção da teia. Os ácaros também fazem parte desse grupo. Esses aracnídeos microscópicos são conhecidos por causarem alergias respiratórias como rinite. Vocês já ouviram falar? Ah, fulano sofre de rinite, sinusite. Então, rinite é uma reação alérgica que causa coceira, né? Muita coceira, espirros, irritação nos olhos, com produção de lágrimas. Nós falamos também na página 157 sobre os insetos. Os insetos são muito importantes ecologicamente, pois muitos participam do processo de polinização das flores, ajudando as plantas a se reproduzirem. No entanto, esses animais também podem causar problemas em plantações, prejudicando a produção dos alimentos em alguns casos. Aí nós vamos ver na página 157 a imagem das borboletas, né? Borboletas variadas. E nós falamos também sobre a metamorfose, que é a transformação de uma forma em outra, processos de desenvolvimento indireto de alguns seres vivos, no qual a estrutura e a forma do corpo mudam. Então, os insetos eles podem apresentar desenvolvimento indireto, ou seja, eles sofrem a metamorfose. Aí nós vamos observar lá na página 157, tá?
que todas as borboletas e as mariposas um dia já foram lagartas. Aí tem a imagem, né, da folha, a lagarta, o casulo e depois a borboleta se transformando aí, né? A lagarta se transformando na borboleta, realizando a sua transformação de uma forma em outra, né? No caso, a metamorfose. Depois nós fizemos um pouquinho de atividade, né? E falamos sobre os dipiópodes e quilópodes. Os diplópodes e quilópodes são conhecidos por terem muitas pernas articuladas. Os diplópodes, como o piolho de cobra, têm 2 pares de pernas por segmento do tronco. Já os quilópodes têm 1 par de pernas por segmento. As lacraias ou centopeias são exemplos de quilópodes e podem ser venenosas. Elas utilizam isso para capturar uma presa e poder se alimentar dela, certo? Então, depois nós vimos lá os grupos dos artrópodes, né, lá embaixo, para fazer as atividades da 158 e as suas características básicas, né? E nós vimos as quantidades de pernas, quantidades de antenas e as quantidades de asas. E depois nós ligamos as características na página 159 de cada animal, né? Animal esses, né, que nós ligamos observando quem tem o corpo formado por anéis, nós falamos agora e anteriormente também. Quem apresenta os espinhos sobre a pele, nós falamos anteriormente, agora também. Tem o corpo mole e vive em ambiente marinho, olha aí, reforçando o que nós falamos. Pode ser parasita causando doenças em seres humanos. Aquele que filtra água por meio dos poros para se alimentar e obter oxigênio. E aqueles que possuem pernas articuladas, certo? Então, esse foi o nosso apanhado, a revisão geral na disciplina de ciências. Eu espero que vocês tenham compreendido, ok? Um beijo e até já!